Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada do Let's Grow Podcast. Eu sou Nubia Bergoni, sou optometrista e convido pessoas para entender um pouco mais sobre a visão, conversar um pouquinho mais sobre esse universo e mergulhar em águas que vocês não conhecem dos meus convidados. Eu estou muito feliz de receber uma pessoa muito importante para a optometria brasileira, meu amigo e um currículo extensíssimo, tá certo? Que é Fernando Nassif. Fernando Nassif, maravilhoso, obrigada. Obrigado, Nubia, pelo convite. É, é um prazer muito grande poder fazer isso com você, poder participar do teu projeto e colaborar um pouquinho com a minha jornada, com a minha experiência. Prazer todo meu. Ele que é optometrista, terapeuta visual e idealizador do Visa Code, que é o maior centro de optometria que nós temos hoje no Brasil. Não sei se é o maior, não sei se tem alguém medindo, mas acho que hoje a gente conta com uma equipe muito boa. Nós somos 6 optometristas ao todo, né? Temos a oportunidade de atender pessoas do Brasil todo, algumas pessoas que vêm de outros países aqui da América Latina. E temos um fluxo bem grande, felizmente. Assim, é um trabalho bastante intenso. Que bom. Eu acho de verdade que você, se não for o melhor, hoje é um dos melhores optometristas do Brasil. Tô falando isso de verdade. E é muito legal estar com você aqui, porque é um trabalho diferente, né? Que tem sido feito, que vocês têm desenvolvido. Então, primeiro eu quero te parabenizar pelos feitos que você tem feito pela nossa classe e por ajudar tanta gente. E também por estar aqui, porque é o primeiro podcast dele, tá, gente? Ele aceitou, eu tô muito feliz, é uma responsabilidade muito grande para mim. Para mim também, né? Depois de tantas pessoas maravilhosas que passaram por aqui, eu já tinha recebido alguns outros convites de pessoas muito legais também, mas a verdade é que eu não gosto muito de aparecer, então sim, a rotina é muito intensa, né? A gente começa a trabalhar muito cedo, termina muito tarde. Não consigo também me dedicar como eu gostaria para muitas coisas, para alguns projetos pessoais, para minha família, para os meus amigos, né? Até para minha saúde, né? Faz tempo que eu estou precisando cuidar um pouquinho melhor aqui da minha saúde, poder praticar um esporte de forma mais regular e o tempo é escasso, mas a verdade é que se eu posso, eu escapo um pouco desses convites. Sim. Acho muito legal quem faz, te admiro demais pela a sua vontade, a sua capacidade, a sua dedicação em promover a optometria, em poder falar sobre a optometria, em poder divulgar o que a gente faz. Eu acho que não sei, tem algumas pessoas que fazem isso muito bem aqui, mas você com certeza lidera esse movimento e é um prazer e uma oportunidade muito grande poder estar com você. Obrigado. Obrigado Obrigada a mesmo pelo você, convite. eu super te agradeço de verdade e sempre começo perguntando quem é Fernando Nassif? A gente começa uma coisa mais filosófica, mais profunda, né? Às vezes difícil de responder, mas... Somos ou estamos, né? Sim. É uma pergunta difícil mesmo de responder, porque são muitas facetas, né? Mas acho que o objetivo é falar sobre optometria, então Fernando Nassif é um optometrista. Um optometrista de alma, de corpo, de coração. Eu tive o privilégio de ser optometrista desde muito cedo. Meu pai é optometrista. Meu pai foi um dos primeiros optometristas brasileiros. Ele participou da formação das primeiras associações, né? Esteve desde o começo nessa luta. E eu digo que eu sou optometrista desde criança, porque sempre estive com ele, sempre do lado no trabalho, acompanhando as reuniões, acompanhando os conflitos, os sofrimentos dessa jornada, né? Também todos os ganhos, as vitórias. Então, eu sou optometrista. E sempre quis ser? Eu acho que sim, Teve um momento em que eu sofria um pouco com
com as dificuldades que eu via, né, do meu pai nessa luta. Então, lá nos anos 90, né, eu nasci em 84, farei 40 logo menos, né? E então teve um momento em que eu quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a vida, né? Acho que depois daquela primeira infância, que eu vi as dificuldades, a luta, as injustiças que o optometrista sofria naquela época. Acho que hoje muito menos, né? Ainda que tem bastante para a gente construir. Então, talvez em algum momento eu cogitei um outro caminho, mas acho que foi um pensamento bem fraco, assim, né? Então eu tinha isso muito, muito claro para mim. Acho que eu já tinha bastante orgulho dessa história e já tinha decidido desde muito cedo trilhar esse caminho, né? Que legal. Né? Alguns acham até que foi uma escolha por ser um caminho mais fácil, né? Por fazer o caminho do pai. Então, seu pai já tem esse trabalho, né? Você já vai poder seguir os passos dele, isso vai ser mais fácil. Mas a verdade é que é também desafiante, né? Porque a gente tem uma referência grande para poder seguir, uma responsabilidade de um nome, de uma história. Mas eu acho que eu tenho feito bem esse caminho e tenho certeza que meu pai tem orgulho do profissional que eu me tornei e do que a gente tem construído juntos, né? E o seu próprio caminho, né? Porque Sim. tem essa coisa de às vezes ficar à sombra, mas muito pelo contrário, você criou o seu próprio caminho, abrindo portas e caminhos gigantescos para outras pessoas. Eu me formei na 7ª turma da UNC. Você se formou lá? Sim, Em qual também. turma? Foi na turma 18, se eu não Turma me engano. 18. Eu me formei, eu fui da 7ª turma. E eu me lembro que no começo as pessoas, quando me conheciam, falavam, o filho do Edu, o filho do Edu, o filho do Edu, né? E aí ele brinca que teve um momento em que a coisa inverteu, né? É o pai do Fernando. Exatamente. Então, acho que isso é né? natural. Acho que para os dois. Acho que para os Sim, dois. que legal. Eu acho legal essa história, não conhecia, mas acho interessante porque a maioria das pessoas que eu pergunto pensaram em fazer outras coisas. Eu mesma não queria seguir o mesmo caminho por toda a luta, por toda... Conflito, né? Difícil mesmo. E também pelo tempo mesmo que a optometria dedica. Eu falei, gente, eu não vou fazer nada relacionado à visão porque eu quero ser juíza, eu quero fazer outra coisa. E eu lembro quando virou essa chave para mim, e hoje para mim é muito natural. Mas eu achei muito legal saber que foi desde sempre assim, natural, sabe? E não ficou à sombra essa construção desse caminho que você fez, que você tem feito, né? E que ajuda tanto a gente, né? Eu acho que sombra não, mas eu gosto de poder honrar todos aqueles que fizeram parte da minha história. Eu sei que você também. Algumas pessoas não, né? Mas isso acho que é algo que para mim é bem, bem natural mesmo. Acho que até eu não consigo ver outro caminho, mas então poder ser filho do Edu, né? Eu acho que é um motivo de muito orgulho. Sim. Mas você falou sobre escolher outros caminhos. Eu me lembro que quando eu estava ali no 2º, 3º ano do ensino médio, meu pai me chamou para uma conversa séria sobre esse assunto, porque ele já via eu me interessando, né? Buscando os vestibulares. Naquela época não eram muitas instituições. E ele me chamou para uma conversa séria. Eu falei, escuta, olha, você sabe que seu pai aqui é um cara que gosta muito do que faz, né? Eu tenho aqui um lastro muito grande, né? Mas você já pensou em fazer outra coisa? Só para ter certeza. Eu te ajudo aqui dentro do que eu puder, eu te dou uma força, né? Não sei, vamos procurar um outro curso, né? Assim, tem certeza que que é esse caminho, mesmo. né? Vamos lá, vamos pensar em outras coisas, né? Eu cheguei a prestar outros vestibulares, mas não, acho que já estava bem consolidada essa ideia, né? Acho que a ideia já estava bem fixa ali. Que bom que eu segui. Que bom mesmo. Que bom que eu segui. E você tinha pensado em quê? Então, eu acho que você falou até de filosófico, né? Eu prestei filosofia, né? Eu prestei filosofia. Eu prestei também tecnologia oftálmica na Unifesp. Sério? E eu prestei medicina. Você jura? Pois é.
prestei medicina. Mas assim, saindo do colégio, a gente sabe que é um curso muito concorrido, né? As pessoas se preparam por anos e a verdade é que eu não fui um aluno exemplar. Eu tive dificuldades de aprendizagem. Não. Sim, sim. E se alguém me dissesse lá no colégio que, olha, um dia você vai trabalhar com crianças e com adolescentes que têm dificuldade de aprendizagem, você está muito louco, não é Que possível, coisa né? mais legal. Eu fui um aluno difícil para a escola. Gente! Tive dificuldades assim importantes mesmo, de inclusive na época questionar minha capacidade, assim, se eu era alguém inteligente, se eu era ali capaz, porque nunca tive um desempenho que se destacava na escola, nem assim, acho que até longe disso, não era nem de destacar. Eu acho que algumas coisas foram realmente difíceis, assim. Não era raro eu ficar ali de conselho de classe, de carregar umas recuperações, sabe, de ter aqueles trabalhos no fim do ano. Então, e aí no terceiro ano foi muito marcante, porque é uma idade em que normalmente a gente se mostra um pouco rebelde, né? Acho que é da natureza ali, da adolescência. E eu, assim, já muito idealista. Eu tinha uma banda de rock de garagem. Você toca o Não, quê? eu cantava porque eu não sabia tocar nada, né? E aí, É por isso que eu adoro esses podcasts, a gente descobre umas coisas muito legais. entre os meus amigos ali, todo mundo começou a estudar algum instrumento, fazer aulas lá com 14, 15 anos, né? E eu era muito próximo deles, e meio que eu demorei para escolher, não sobrou nada, então o Fernando canta, né? E eu fiquei com o microfone. Legal. Mas era uma coisa de diversão, de final de semana, bons tempos. Mas no terceiro ano, eu tinha começado o curso técnico em ótica, e estava ali não sei se com 16 ou com 17, e era um curso que tinha uma regência especial, então as aulas eram de quinta a domingo, uma vez por mês. E toda a carga horária que a gente tinha das disciplinas de matemática, né? Matemática, geometria, trigonometria, toda a carga horária era às quintas e sextas. Então, eu perdi uma quinta e uma sexta por mês para participar do curso técnico, que eu já gostava muito, né? E que foi no Instituto Filadélfia, lá em São Paulo, na época era conduzido pelo professor Eliasib, né, que faleceu depois, e que foi meu colega de classe na UNC. Mas eu estava ali, então, eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio, fazendo o curso técnico em ótica aos finais de semana, um final de semana por mês, né, de quinta a domingo. E aí, com a banda, eu me lembro que teve mais pro fim do ano, teve um festival entre escolas, e a gente se inscreveu. E a apresentação ia ser numa sexta-feira, né? E aí meu pai falou, cara, você não vai, né? Porque você já está perdendo aula, você já está assim, perigando com falta, suas notas não estão boas, né? A escola já chamou a gente para conversar. Você vai repetir de ano, cara, por falta. Você é louco, né? Eu falei, não, mas eu vou. Eu falei, não, mas você não vai. Então, escuta, estão contando comigo, a banda está contando comigo, Eu né? sou vocal. Não, eu sou vocalista, né? E eu me lembro que eu fui, né? Assim, foi um dia que que eu acabei brigando com meu pai. Ele tive um conflito por causa disso, né? Acho que o pensamento lógico ali realmente seria não ir, né? Não sei como é que vai ser quando o Arthur tiver nessa idade, né? Mas eu fui. E foi um ano realmente bem difícil, assim, de escola, né? Acho que por tudo da adolescência ali, de hormônios e dos desafios que essa fase traz. Mas o colégio foi uma parte importante dessas dificuldades, né? E eu estudava numa escola, vou preservar o nome, né? Mas que ainda tem uma cultura de preparar para vestibular, assim. Então, não é muito um preparar para a vida, mas eles têm essa métrica de que um aluno de sucesso é o aluno que passa na FUVEST, é o aluno que cursa medicina, é o aluno que cursa essas carreiras mais concorridas, né? E eles não facilitaram em nada a minha vida. Eu lembro que quando o coordenador perguntou, e aí, né, cara, o que você vai prestar, né? Querendo se aproximar ali dos alunos. E eu falei que eu ia prestar filosofia. E ele olhou para mim assim muito decepcionado, né? Porque eu falava em optometria que ninguém sabia o que era, né? Tem até uma história assim que
eu logo no começo do ano, que eu já tinha decidido que eu ia cursar optometria, fui entender um pouco do vestibular, e aí peguei as provas anteriores da CAF, que organiza o vestibular da UNC, e ali tinha, tinha perguntas sobre Guerra do Contestado, que eu nunca tinha ouvido falar. Sim. E eu fui ver Guerra do Contestado e cheguei assim muito, né, feliz, ali, entusiasmado para o professor de História, para perguntar: professor, eu queria entender um pouco mais, que você me ajudasse em Guerra do Contestado, que acho que vai ser um tema que vai cair no vestibular, né, eu queria entender um pouco melhor. E ele olhou para mim assim, olhou o que eu tinha impresso, né? E falou: filho, não se preocupa com isso, porque isso não cai na FUVEST. E foi assim a gota d'água para eu entender e ficar revoltado com esse sistema. No auge dos seus 17 então, anos. no auge dos meus 17, né? Com aquele olhar de mundo que eu tinha. E então eles já estavam assim meio preocupados, porque ia ser um aluno que não queria FUVEST, né? E aí quando eu disse, quando eu me inscrevi para o vestibular, eu coloquei como filosofia para a FUVEST, né? E aí o coordenador foi perguntar, e eu falei, ele ficou muito decepcionado, né? Ele falou: cara, mas você vai fazer filosofia, você vai fazer o que da vida depois? Como é que você vai sustentar a sua família, né? Você vai ficar o dia inteiro ali, fumando maconha e tal, e pô, você espera o quê, né? Então foi um ano bem difícil. E aí quando eu passei no vestibular, eu me lembro que não era um vestibular muito concorrido, né? Hoje eu não sei como é que está, mas não tinha assim, uma relação de candidato por vaga muito alta. Da UNC. Da UNC, né? 7ª turma ali. Mas eu sei que eu fiz vestibular, aí um tempo depois eu recebi um e-mail com a classificação, mas eles colocavam primeiro a pontuação do primeiro colocado e do último, né? E ali eu olhei aquilo e tal, e mais para baixo tinha a classificação, e eu passei em primeiro lugar. Geral? Não, do curso, né? Curso. Eu nem lembro a classificação geral. Eu sei que eu passei em primeiro lugar. E é isso, eles ficaram sabendo de alguma maneira, uma escola grande que tem várias unidades, e eles entraram em contato com os meus pais, porque eles queriam colocar minha foto como primeiro lugar no vestibular, né? Aí eu dei uma banana para eles, assim, né? Tipo, orgulhoso de... Não vou, né? Não contem comigo, assim. Não vão colocar o meu nome agora na faixa da cidade. Não me apoiaram. Ninguém me explicou sobre a Guerra do Contestado. Pois e agora querem colocar o meu nome, né? Então tem essa história. Que legal, que legal. Engraçado que a gente tem nessa parte uma história bem parecida, porque eu decidi na metade do ano, quando eu estava fazendo meu terceiro ano, que também era um curso de preparação de pré-vestibular. Eu comecei ali a fazer um pouco, mas a minha aula era durante a semana, e aí também fiz no Filadélfia, só que aqui em Curitiba. E aí, depois já logo fiz a CAF também. Uhum. Passei. E aí, comecei já a fazer o UNC logo em seguida. E como é interessante esse processo de começar o curso técnico em óptica e depois passar, né, para o bacharel. E somos parecidos nisso. E minha mãe também é optometrista. Então, tem algumas similaridades, assim. É engraçado como vai acontecendo, a coisa vem bem... Vai natural, só que ao contrário de você, eu não sabia que eu queria. Eu entendi, falei, cara, vai demorar muito tempo esse negócio, eu nem amo tanto assim direito, não é tipo, nossa, o sonho da minha vida. Eu nunca quis fazer medicina, eu comecei a querer eu acho que eu também não. pensar fazer medicina quando eu entrei na faculdade. Eu assim, no fundo, eu também nunca quis, né? Mas acho que isso acaba pairando ali como normal, né? Como passa na cabeça. Uma carreira da área da saúde, com Sim. muito prestígio, com Sim. muita segurança, Sim. né? Então, acho que qualquer família vai ter orgulho de ter um filho Sim. estudante de medicina. Isso é natural, né? E é realmente uma profissão muito bonita, né? Sim. E é realmente, assim, acho que seria legal, talvez. Seria super. Mas que bom que eu não fui por esse caminho. Sim, porque são coisas diferentes no fim das contas, totalmente, né? E sabe o que eu queria perguntar? Como que você decidiu entrar para terapia visual? Como que foi esse processo? Certo. Porque na faculdade, são 5 anos de faculdade. Sim. Isso era 4 ou era 5? É 4 anos e meio, sim. Isso. Terminei. E daí como que foi isso? Como que você, tipo, vou fazer terapia visual. Acho que não foi assim, foi? Não. Eu acho que foi um caminho que eu, inclusive, neguei por algum tempo, né? Eu me graduei, terminei em 2007. E logo que eu terminei, acho que todo mundo que se forma, assim, né? Nosso TCC foi bem legal, assim. A gente fez um trabalho
bacana mesmo, assim, de construção ali, né? Acho que enquanto a gente está fazendo, a gente não entende muito o propósito disso e acha que é tudo muito difícil, uma pegação no pé, mas acho que vai forjando mesmo a gente como profissional, como crítico, como pensador, como pesquisador, né? E aí logo que eu me formei, já estava ali naquele afã de preciso fazer uma pós-graduação, né? Eu vou precisar aqui continuar meus estudos, me destacar. E o que surgiu foi um lato sensu em ortótica, que inclusive foi aqui em Curitiba. Logo depois, assim, um ano depois, não sei. E eu não pensei duas vezes, né? Não que era um tema que me interessava muito, mas eu já procurei me inscrever e comecei a fazer. E nessa época eu já tinha bastante relação com a Maria Fernanda, que ela foi minha aluna, né? Porque, tem um detalhe, quando eu me formei no curso técnico em ótica, eu estava estava me graduando em optometria, eu fui convidado pelo Filadélfia para ser um auxiliar de professor e logo eu assumi ali algumas disciplinas, né, no curso técnico em optometria e conheci muitas pessoas interessantes nessa época e uma delas foi a Maria Fernanda. E aí um dia ela me falou, olha, eu tenho um paciente assim, você não poderia ir ver, né? Eu trabalhava com meu pai. Eu, claro, né? E fui. E aí ela falou, muito legal o teu trabalho, você não pode ver um outro? Então eu comecei a usar alguns horários vagos da sala dela, do consultório dela. E ela já trabalhava com... Ela desde sempre, porque a história dela é uma história com a reabilitação visual, com a terapia visual, né, com o trabalho do Meyer Schneider, né? Sim. E ela foi fazer o curso técnico porque ela precisava de alguma certificação brasileira. E a gente teve uma conexão muito forte, assim, desde o começo, né? Então, estar um pouco associado a ela me aproximava de um lado terapêutico, né? Mas aí eu vim fazer a pós-graduação em ortótica e foi bem interessante. Acho que a gente aprende muita coisa, mas eu logo vi que não era um caminho que eu queria seguir dentro daquele modelo, né? Mas eu também não tinha assim um interesse pela terapia. Eu acho que eu não tinha eu acho que a minha cabeça funcionava de uma forma assim muito analítica, né? Eu sempre gostei muito dos números, dos testes, apesar de ter sofrido uma dificuldade imensa com matemática, né, como eu já comentei. Mas eu acho que eu tinha ali um pensamento bastante lógico, né? Então a terapia, assim, com todas as variáveis, né, de trabalhar ali com o ser humano e com todo o lado emocional que isso envolve, eu não era um caminho que eu pensava em seguir. E aí eu terminei a pós-graduação e a gente sempre, acho que coloca em prática algumas coisas, né? Mas não era algo que me motivava a buscar pacientes com essa necessidade, a buscar me especializar mais em abrir um outro centro, né? Em alguma coisa assim. Então eu trabalhava ali com meu pai, fazia alguns atendimentos em horários vagos da Fernanda, né? Que para mim, na verdade, era quase como um descanso da minha rotina ali, né, de optometrista bem clássico, né? Mais clínico, né? Mais clínico. Ali era uma outra cidade, eram outros pacientes, eu era muito prazeroso. E né? você é de São Paulo, né? Na verdade, nessa época, eu não estava casado ainda, morava com os meus pais em Mauá, que é na região ali metropolitana. E aí eu ia uma vez por semana para São Paulo, uma tarde, né? E atendia ou não atendia, mas era uma coisa assim que me fazia bem e eu não vislumbrava ter um espaço ali, trabalhar ali, né? Para mim, nesse momento, eu entendia que eu ia fazer uma sucessão dos negócios da família. Uma né? oportunidade ali. Não, mas eu nem via como uma oportunidade, na verdade. Eu acho que eu entendia que o meu caminho ia ser seguir o trabalho do meu pai, que ele ia atender até uma certa idade, que eu já estava pegando alguns pacientes que eram dele e que eu ia fazer ali o negócio crescer, né? Tava tudo muito muito desenhado. Sim. E aí eu terminei o curso de ortótica, fiquei um pouco decepcionado com, puxa, né? Não era isso que eu esperava, assim, né? Fiz uma pós-graduação, posso dizer agora que eu sou um especialista, mas
né? Eu devia ter estudado outra coisa, eu devia ter ido fazer um curso de administração, um MBA, né? Para tentar cuidar melhor ali dos negócios, administrar melhor, porque os meus pais, eles não tiveram nenhuma formação para isso e foi uma coisa ali da necessidade, né? E eu falei, poxa, eu devia ter feito um curso de administração. Aí, eu recebi um flyer, alguma coisa assim, de que estava vindo para o Brasil um curso de optometria comportamental, que eu não sabia o que era. E me falaram, pô, você tem que fazer, né, cara? Acho que é teu perfil. Assim, eu falei, não, para com isso, né? Eu vou fazer um MBA, sei lá, vou procurar uma outra coisa, né? Não, mas acho que tem o teu perfil, tem tua cara. Então, alguns colegas começaram a me passar e eu, né? E a Fernanda falou, cara, muito legal, hein? Vai vir o Bob, que é um optometrista que ela já conhecia dos congressos que ela assistia nos Estados Unidos. E ela tentou me incentivar a fazer, mas naquele momento eu estava assim, muito seguro de que não era um caminho que eu queria seguir, né? E apesar das insistências, eu realmente fui firme ali, né? Falei, não, eu vou fazer outra coisa, eu já estudei ortótica, né? O que eu vou ver de diferente nesse curso? Né? Tá bom. E aí eles começaram, e aí no primeiro dia de aula, acho que uns 2 ou 3 colegas assim me mandaram mensagem. Falaram, cara, você tem que vir para cá. Você tem que vir para cá porque esse curso, aquelas coisas malucas que você falava lá na pós de ortótica, que ninguém te entendia muito assim, e cara, é a tua cara esse curso, você tem que vir, você tem que vir. E eu ali muito firme de que não, né? Daqui a pouco passa essa... Eles devem estar impressionados, deve ter vindo um professor gringo, né? Na época foi a Pilar Vergara que deu a primeira aula, né? E falei assim, então tá todo mundo meio... Chocados, deslumbrados. Tá todo mundo meio iludido, né? Daqui a pouco isso passa, assim, e... Você não conhecia Pilar Vergara? Não conhecia. E não fui, né? Aí eles tiveram a segunda semana de aula e tiveram a terceira, acho que os cursos aconteciam com encontros a cada 2 meses. E sempre me mandando coisas. Aí chegou um momento que eu comecei a ter uma invejinha, assim, né? Falei, putz, acho que é bem legal isso aí, né? Mas não queria dar o braço a torcer. Até que terminou essa turma. E abriu uma segunda turma, né? E abriu essa segunda turma e, de novo, né? E aí vai fazer ou não vai fazer? E aí, então, eu lembro que o meu pai falou, cara, vai, né, vai fazer, é sempre bom, você aprende alguma coisa, viaja, conhece pessoas, né? Eu acho que não é muito o que eu quero fazer, não. Eu preciso cuidar das coisas aqui, dos negócios, né? A gente tem um monte de coisa para organizar. E aí eu recebi uma ligação do colega que estava organizando o curso e falou, Fernando, olha, todo mundo fala aqui que tem o teu perfil e tal, e que você tem que vir e tô te ligando para te convidar, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande, é um curso muito legal, isso vai te expandir o horizonte, vai te abrir a cabeça. E eu ali meio resistente, até que eu falei, olha, eu vou com uma condição. Eu vou se a Fernanda puder fazer também, porque ela estava muito interessada, mas existia ali uma restrição pelo nível de formação dela, que era um pré-requisito do curso, né? E aí, depois de algumas negociações e conversas, e a Pilar acabou sendo trazida para essa discussão, porque a Fernanda tinha um relacionamento com o Bob, e o curso era dele, mas a Pilar é a diretora, então deu certo, e aí fui. Isso para responder como é que eu cheguei na terapia, Sim. né? E realmente o começo é assim, não sei se foi essa a sensação para você, mas é uma expansão muito grande logo no começo, assim. É chocante, né? É chocante. A maneira como o Bob construiu o curso e como a Pilar, que ela que deu também a primeira semana de aula, conduzia, assim, faltam palavras, né? É uma coisa incrível. Eu lembro da sensação, sabia? Eu também. Ainda. Do tipo, pra mim eu acho que não foi tão chocante, porque eu tava no último ano da faculdade e comecei a fazer o curso. Então não tava muito estruturado todas as coisas que a gente tem que desconstruir. Mas foi assim, um choque atrás do outro, porque é uma coisa muito diferente, né? Uma maneira muito interessante de entender aquilo que a gente acha que aprendeu. Eu acho que tem um mérito muito grande aqui mesmo do Dr. Sennett, que criou essa formação, né? E é um trabalho da vida dele de muitos anos. Sim. Porque, além de ser uma abordagem, assim,
fantástica, né? A maneira como é apresentado e como é construído, né? E como isso, como é estruturado essa formação, esse curso, é realmente muito especial, né? Então foi assim, a primeira semana foi incrível e isso você já começa a viajar em algumas ideias, né? Em planos. Isso foi em 2013, eu tinha me casado em 2012 e quando a gente se casou, a gente estava ali montando nosso apartamento com muito esforço, né? Então a gente não conseguiu fazer uma lua de mel, então a gente se programou para o ano seguinte. E, e aí eu me lembro que eu conversando ali com a Pilar, eu disse, a gente vai sair de lua de mel, a gente vai para a Itália, né? Eu acho que foi em maio, seria maio, né? E ela falou, que interessante, também vou para a Itália. Quando você vai? Eu falei, em maio. Ela falou, eu também vou em maio. Que semana? Eu falei, semana tal a tal. Eu falei, nossa, eu vou estar lá, eu vou com a minha mãe e com as minhas irmãs, a gente vai para Roma, né, tal semana você vai estar onde? Eu falei, acho que eu vou estar em Roma. Ela falou, então eu vou te chamar e a gente vai sair para jantar, né? Eu falei, tá bom, né? Nem vai lembrar, né? Vindo lá da Espanha, o que ela vai querer, né? Não vai, lembra, né? Não vai nem lembrar, né? Tá bom. Aí tô eu lá, feliz da vida na Itália, né? Assim, Chiquíssimo. deslumbrado também, a primeira viagem assim internacional, né? E já num lugar que é incrível assim de conhecer. Foi para Roma? Então, a gente começou no norte, a gente começou em Veneza. Ah, legal. Depois nós passamos alguns dias na região ali de Florença, né? Da Toscana toda ali. E depois a gente foi para Roma e aí a gente estava em Roma e eu recebi uma mensagem da Pilar, né? Eu falei, a gente está aqui, né? Você tá por aqui, né? E eu, nossa, meu Deus do céu, né? Olha isso. A Pilar Vergara aqui mandando mensagem. E eu falei que tá. Ela falou, tá, a gente vai jantar ali. Vem com a gente, né? Então me convidando para jantar. E eu falei para Marina, assim, impressionado. E a gente chega para jantar. Quem mais estava lá? O Bob. O Bob ia chutar, mas... Porque ele estava ali dando aula, então né, nessa época, ele tinha a formação dele em várias cidades no mundo ao mesmo tempo. E eu tive essa sorte, sei lá, oportunidade maravilhosa. Essa conjuntura astral, né? Legal. De estar em Roma, em lua de mel, apaixonado ali pela Marina, Sim. apaixonado pela cidade, deslumbrado com essa abordagem e podendo ali jantar com Pilar Vergara e Dr. Sanet em Roma. Uma coisa assim que foi realmente muito, muito, muito marcante. Muito marcante. Foi acho que um dos momentos da vida assim que a gente chama de turning points mesmo. Né? Fiquei um pouco agora com inveja. Desculpa. Fiquei, né? Chiquíssimo. Não, isso aí. Foi realmente assim. Que legal. Foi algo. É bom lembrar. Então ali eu já estava muito fisgado, né? Por isso. E já conseguia pensar já conseguia ver a minha vida se construindo, né? Acho que aquela ideia de que não é um caminho que eu quero seguir, já, assim, eu não queria, não imagina, né? Sempre Nunca quis. falei isso. Nunca falei. Acontece que acho que eu estava com 27 anos na época, 27, 28, acho que por aí. E eu comecei a ter algumas dificuldades ali no curso, comecei a ter alguns problemas, é algo que eu não quero me aprofundar, né? Mas começou a ficar difícil. Então, ao mesmo tempo que eu gostava muito do curso, eu entendia que tinha alguns conflitos ali que realmente me faziam mal. E eu comecei a pensar que talvez não fosse mesmo um caminho para eu seguir. E num momento ali que eu falei, cara, e aí, né? A vida vai ser isso, então será que não tem mais nada para eu fazer? Vou procurar um plano B. E nessa de procurar um plano B, surgiu uma oportunidade de trazer para o Brasil uma marca que não tinha aqui ainda, de óculos, de Nova York, de uma família centenária, de quarta geração. De armação. De armação de óculos. Mas um produto assim muito singular mesmo, né? Que é da marca Moscot, né? Então, uma empresa centenária de óculos feitos à mão. Então, tinha todo um propósito ali, né? Não era um lance de comércio simplesmente, né? Então, era uma história muito parecida com a história da minha família, porque
quatro gerações de óticos, né? E aí eu vi os vídeos da empresa, era uma coisa assim muito, muito interessante. Isso surgiu porque um colega perguntou quem que fazia os óculos do Johnny Depp. Eu falei, nossa, eu não sei, né? Quem faz, quem fazia. E aí eu mandei um e-mail perguntando, porque pensei em ter ali, né, e eles me responderam, eu falei, como é que eu faço, né, aqui no Brasil para ter? Eles falaram, não tem ninguém que represente, você tem interesse? Não era a minha vontade, né? Do nada. E aí eu falei, claro, né? Eu que estava procurando uma oportunidade de fazer alguma coisa, assim, com as antenas abertas, né? E eu falei, claro, tenho interesse. E aí, no dia seguinte, já tive uma reunião com o presidente da empresa, que era o Harvey, a quarta geração. E a gente teve uma reunião ali, eu contei um pouco da minha história e tal. Passaram os 30 minutos, tinha um contrato na minha caixa de e-mail de 14 páginas em inglês. E eu fiquei meio desesperado. Falei, cara, e agora, né? E aí fui atrás de um advogado para entender ali. Pô, não tinha experiência nenhuma disso. E então assinei esse contrato e passei a ser o distribuidor e representante Você deles aqui. chegou a fazer? Sim, sim. Eu não Só que eu sabia. não sabia nada de importação e nada de nada, né? E é muito difícil, né? É muito difícil. Se eu soubesse como era, eu não teria aceitado, né? Mas eu aceitei. E aí, eu comecei a me dedicar muito a isso e não ter um olhar mais para optometria comportamental, né? Então, isso foi mais ou menos no meio do curso. Então, eu ia para a aula, eu terminei a formação, eu assistia a aula, mas eu já não tinha aquele... Eu já não estava fisgado, né? Porque eu entendia que eu precisava seguir um outro caminho. E isso gerou... Assim, eu acho que eu acabei decepcionando muitas pessoas nesse processo. Mesmo depois de ter jantado em Roma Pois com é, Bob que ingrato, e Pilar. né? Nossa, Que ingrato. absurdo. Aí eu sei que... assim, eu ali com todas as dificuldades do inglês, né? E eu tive a oportunidade, né? Eu sou mesmo um privilegiado, que eu pude estudar inglês. A gente sabe que no nosso país isso é algo que não são todas as pessoas que podem, né? Por Sim. muita insistência da minha mãe, porque eu por diversas vezes quis deixar o FISC de lado, porque eu não aguentava mais aquele Todos curso. nós, né? Todos nós. Mas ela me puxava pelo braço, assim, me levava. Então, se minha mãe estiver vendo esse podcast, quero agradecê-la especialmente, porque fez toda a diferença o inglês, assim, né? Que bom. E aí eu sei que, então, em junho de 2014, eu estava em Nova York para fazer um treinamento com a equipe lá, para entender da marca e pô, muito maravilhoso, né? Assim, um glamour e uma ideia. Falei, caramba, eu vou ser um distribuidor internacional, estou trazendo uma marca para o Brasil, assim, olha que projeto maravilhoso, né? Muito legal mesmo. Então, acabei deixando de lado a optometria comportamental, terminei o curso, me formei, e aí isso foi 2014, em 2015 começou a terceira turma, que foi a sua, Sim. né? E eu lembro que na terceira turma, quem deu o curso introdutório foi o Bob, não foi? Sim. Isso. E quando ele foi dar o curso introdutório, ele me falou, olha, eu tô indo para o Brasil e eu queria te ver em São Paulo, né? E eu falei, claro, então vem aqui em casa, a gente vai preparar um almoço. E eu tenho uma foto desse dia, porque o Bob estava em casa e a gente estava conversando depois do almoço. E aí ele deixou muito clara a decepção que ele sentia naquele momento, porque ele falou, olha, você foi uma das melhores e piores coisas que me aconteceu nesse último ano, porque eu tinha uma expectativa grande com você. Eu entendia que você podia seguir esse trabalho, que você tinha um caminho, que você era alguém que entendia esse processo e que você poderia seguir um bom caminho na optometria comportamental. E você escolheu vender óculos. Exato. Foi bem difícil ali, né? Mas eu também estava ali dentro da minha rigidez mental, seguro de que, olha, sinto muito, você é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração e um respeito muito grande, mas é uma projeção sua, que você projeta em mim isso e não é o caminho que eu vou seguir, né? Eu tenho aqui uma importadora para poder construir e isso é muito difícil e você acha que é só vender óculos, mas tem todo um propósito atrás disso, né? Que realmente tinha, Realmente né? tinha, né? Sim. E aí eu fiquei insistindo nisso. E aí, isso começo de 2015, mais ou menos no meio do ano, eu recebi um e-mail de uma psicóloga
dizendo, olha, eu fiquei sabendo de você, que você é optometrista, que você faz um trabalho de processamento visual e tal, não, né, assim. E eu tenho um centro multidisciplinar e eu queria te convidar para você vir conhecer o nosso trabalho e quem sabe, né, a gente não fazer uma parceria. Eu falei, agradeço, muito, muito obrigado pelo teu interesse, mas eu não estou me dedicando a isso, eu não vou trabalhar com isso agora e te desejo aí uma boa sorte que você possa encontrar alguém, né? E aí ela me respondeu, que é a Maria Elis, da BC Aprendizagem. E ela depois me respondeu, eu falei, não, escuta, mas eu acho que você podia vir pelo menos para tomar um café e conhecer, né? Eu falei, não, olha, obrigado, né? Mas eu tô aqui precisando. E eu lembro que teve um dia, o dia que eu me irritei muito, assim, depois de uns 5, 6 e-mails que ela mandou, eu tava com a mala com o mostruário de óculos, indo viajar para Campinas para visitar uma ótica para apresentar, né? E aí eu me irritei demais assim com a existência da Maria Elis na época. Eu falei, meu Deus do céu, não me deixa em paz, né? Sim. Aí eu respondi que tá bom, né? Eu vou, né? Acho que foi até bem duro assim no e-mail. Não, eu vou, né? Eu vou na reunião da equipe, eu vou conhecer o trabalho de vocês. E aí eu fui e não saí, né? Então, que é onde você está hoje? Não estou hoje, tá. Mas assim, eu fui e acabei ficando. Eu fui, na Entendi. verdade, para dizer, olha, muito obrigado, muito legal o trabalho de Tudo vocês. de bom. Muito legal, como diz a Pilar, né? Mas eu não vou fazer isso, né? E na verdade eu fui e aí conversei um pouquinho sobre o que fazia optometria. Não era o que eu estava me dedicando. Apesar de eu ser optometrista, Sim. né? Eu estava atuando como optometrista, mas não com a terapia visual, não com a optometria comportamental. Mas passadas ali 2 semanas eu já tinha uma salinha montada para eu poder começar a trabalhar e foi assim um outro momento de uma virada, porque por mais que a gente faça formação, eu ali na prática comecei a ter do meu lado uma fonoaudióloga, uma audiologista, um psicomotricista, uma equipe super competente de pessoas assim incríveis, muitos ali acadêmicos, professores universitários e pacientes e crianças e problemas de aprendizagem e aí eu estava tendo muita dificuldade, os meus negócios de importação nunca deram certo, eu só perdi dinheiro, assim, eu aprendi muito, mas foi um fracasso total do ponto de vista de negócios, né? Foi total, assim. Eu não sabia, eu nunca tive muito difícil, né? E eu também, assim, nunca tive um tino comercial, né? Então acho que ali era um caminho que eu queria seguir, mas era um caminho antinatural, né? E muito burocrático, né? Muito burocrático, assim. Eu sei que eu fiz três importações grandes e as 3, eu não sei se você conhece um pouco talvez isso até tenha mudado, mas as 3 caíram no que eles chamam de canal cinza. Canal cinza é assim, é uma suspeita de fraude de alguma coisa, então vai ter que fazer uma análise e estava tudo muito certinho. Eu sempre fui extremamente medroso com esses processos e essas burocracias, né? E então ficava ali a carga parada, assim. Teve uma que ficou 6 meses parada e eu não conseguia entregar os meus pedidos. E já tinha pago toda a importação. E aí no final das contas liberam sem nenhuma restrição, mas eu tenho que pagar a armazenagem do meu estoque que ficou ali. Enfim. Já é difícil ser empresário no Brasil. De importação deve ser muito pior. Então, foi uma experiência dura, assim. E foi realmente um fracasso, né? Só que aí eu comecei a exercer e ali com aquela equipe e sou muito, muito grato porque aquilo moldou demais o que eu faço hoje. E aí o Arthur nasceu em 2017 e eu achei que eu estava com coisas demais, porque eu estava trabalhando com meu pai. Eu estava trabalhando em São Paulo, ali com a Fernanda, né? Ainda usando horários da sala dela. Eu estava nessa equipe, na BC Aprendizagem, que era uma equipe assim, muito, muito forte, então muita demanda e muita discussão de caso. É um trabalho super difícil, né, Núbia? A gente precisa estar sempre estudando e discutindo, e cada paciente são universos muito, muito únicos, então... E o Arthur recém-nascido, e eu achei que era uma coisa demais. E comecei a ficar cansado, assim, sem dar conta. E aí eu vi que eu não ia dar conta eu não ia conseguir fazer nada bem. Então, pela segunda vez, eu falei, não, eu preciso me dedicar nessa importadora, senão não vou conseguir fazer. E aí eu fui visitar a Silmo, que é a feira lá em Paris e tal, porque eles já entenderam que o Fernando é um cara legal, mas ele não tem o perfil para cuidar desses negócios lá.
E eu insisti ali, né? Então, e aí eu comuniquei que eu ia sair da equipe. E foi um momento bem difícil, que acho que ali não conseguiram compreender, achavam que eu estava, na verdade, buscando montar uma concorrência de uma equipe multidisciplinar, e não era. Eu queria ficar mais com meu filho, né? Primeiro ano de vida dele ali, mais em casa, e tentar fazer essa importadora funcionar e decolar, né? Mas aí a coisa já estava assim, eu já estava sendo muito buscado por isso, né? Então os outros profissionais já estavam buscando. Eu entendi que ali era uma lacuna muito grande dos profissionais de desenvolvimento entenderem sobre a visão, né? Então acho que isso acabou dando algumas respostas a perguntas que algumas eles nem tinham, né? Mas começaram a se questionar numa avaliação neuropsicológica, por exemplo, o quanto de processamento visual é requisitado, né? O porquê que uma criança não consegue se desenvolver no seu pleno potencial. Será que isso tem alguma relação com a visão? Então, os profissionais começaram a entender. Eu participei de um congresso em Marília como ouvinte, um congresso de aprendizagem ali do LIDA, da professora Simone Capellini. E eu lembro que eu estava no congresso, eu peguei o celular assim, né, para tentar gravar um vídeo, que estou aqui, e aí passou a Simone, eu falei assim: escuta, você faz o quê? Eu falei: eu sou optometrista. Eu falei: eu não acredito, eu estou procurando um optometrista, enfim. Ninguém menos que Simone Capellini. Aí passaram alguns meses, eu recebi um e-mail me convidando para palestrar no num congresso internacional de dislexia, em 2018. Que tem o livro, né? Que tem isso. Eu tenho esse livro. Aí me convidou para palestrar, e eu respondi que sim, né? Sem pensar na hora. Eu falei: meu Deus do céu, onde eu estou me metendo, né, cara? Um congresso internacional, eu não sou acadêmico, vou apresentar o quê? E preparei ali minha apresentação e fui, assim, depois de eu ter aceitado, eu falei assim: então, você vai ter que escrever um capítulo de livro, né? Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Que maravilhoso. E isso foi um outro momento ali importante, porque poder, assim, isso foi em 2018, né? Poder falar de optometria comportamental, poder falar de processamento visual em 2018, quando as pessoas não entendiam muito o que era isso, né? Muitos profissionais que hoje se dedicam ao processamento visual, que falam que avaliam processamento visual, naquela época, eu tenho lembranças assim muito claras, né? Naquela época eu dizia que, imagina, isso é besteira, isso não existe, isso aí é invenção, né, no processamento visual, né? E que hoje estão se dedicando a isso, né? E acho que é um caminho natural, né? Mas então eu tentei escapar da terapia visual algumas vezes, né? Não deu certo, claramente. E não deu certo. E não que deu bom. certo. Pois é. Bom. Que bom que não deu certo, né? E aí as coisas foram se construindo, acho que a partir daí, né? Que legal. E hoje você tem o seu centro, ele é em São Paulo. Em São Paulo. Hoje o VisaCode está em São Paulo, fica ali na região de Pinheiros, né? Que eu comecei sozinho, eu tinha ali uma sala, né? Então quando a Fernanda entendeu que eu estava atrapalhando ela, porque a gente começou a ter conflito de horários, eu falei: escuta, você precisa de uma sala para você, né? E na época eu não entendi, que eu falei: poxa, ela tá me mandando embora, né? E uma sala, como é que eu vou ter uma sala? Uma sala sozinho em São Paulo? Imagina, quem sou eu, né? Não tenho por que isso. E aí meio que fui, na época assim, consegui dividi a sala com a Laura, que era uma terapeuta ocupacional, acabou falecendo depois de Covid, mas então a gente ia dividir ali 50%, e depois de um tempo eu falei assim: olha, não vai dar para mim, a sala sumida. Eu falei: caramba, vou ter que ir sozinho aqui, né? E aí em 2019 eu tinha ali, montei a minha sala, trabalhava sozinho ali, então avaliava e tratava. Já comecei a receber nessa época muita busca de famílias com crianças com autismo, porque são famílias que costumam buscar muita coisa fora, entendem o papel da optometria, e acabavam, quando buscavam, né, optometrista no Brasil, e por estar em São Paulo, acho que isso também facilita muito as coisas. Sim. E eu comecei a ser procurado. Então as coisas começaram a caminhar bem, e aí no finzinho de 2019, eu abri um processo seletivo para ter um assistente, porque eu entendi que as coisas estavam ali crescendo, né? E a Pilar me ajudou bastante nisso, assim, para desenhar esse processo seletivo. Esteve muito próxima, né? Ali ela já estava vindo para o Brasil num outro formato. E eu pude participar disso, né, de uma transformação da formação dos seminários ali, né, da formação do Dr. Sanet. Então me pediram ajuda para tentar reformular com os conflitos que tiveram, e eu não podia negar, né?
então ela me ajudou nesse processo e isso, fim de 2019, aí começo de 2020, o mundo fecha por conta da pandemia. E eu me lembro que eu fiquei assim um pouco desesperado, porque eu falei, cara, eu não tenho mais função no mundo, né? O que eu vou fazer? Quem que vai precisar de mim? Como optometrista, eu devia ter aberto um supermercado. Né? Porque eu não vou ter trabalho, como é que eu vou sustentar meu filho, né? E dessa necessidade acabou surgindo, por muita insistência também da Pilar, um curso online para profissionais não optometristas, com o objetivo de explicar o que a gente fazia e o benefício dessa abordagem. Né? Então, nunca foi um curso para ensinar não optometristas a exercer optometria em algum nível. Até porque isso é impossível, né? Mas que era para poder... Depois da sala de hoje, meu querido, se alguém tem alguma dúvida. Mas era mesmo para poder entender essa relação, né? Que eu acho que é super importante essa informação, conexões. que é justamente o porquê desse podcast existir. Pois é. Para as pessoas entenderem a importância da visão dentro de processos que não é para tratar, muitas vezes, não é para nem avaliar, muitas vezes, mas para você ter a clareza de que existe a parte visual dentro da leitura, dentro do movimento, dentro da aprendizagem. Do desenvolvimento como um todo. Exatamente. Né? Depois que a gente sabe como funciona, a gente vê que não dá para não contar com isso. Né? E eu acho que hoje, sim, acho que graças a esse trabalho, acho que graças ao meu trabalho, graças ao seu trabalho, de colegas que têm trilhado esse caminho, as coisas já estão bem mais claras, né, sobre o nosso papel e o quanto que a gente pode colaborar. E aí, então, a gente lançou um curso curto, né? Mas muito bom, assim, acho que eram 16 horas, e nesse curso tinha um timaço, né? Porque estava ali Dr. Sandra, estava Pilar Vergara, o professor Salvador, a Maria Lopes e eu, né? Ali. E esse foi um curso onde teve muita busca, muito interesse de profissionais de várias áreas que estavam interessados em visão, né? Psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, e nós tivemos 3 turmas, e isso trouxe uma evidência ainda maior para aquilo que eu fazia, e a minha demanda aumentou, e daqui a pouco eu precisei, aquela minha assistente que eu tinha ali contratado como uma experiência, acabou não dando certo, até por conta da pandemia, mas eu trouxe um colega, que é o Humberto, para trabalhar comigo, como terapeuta, e logo eu precisei dele de mais um dia, então ele passou a vir 2, e aí não estava sendo suficiente, então veio a Juliana, que é nossa colega. Então sou muito grato a eles, porque vieram num momento em que não tinha nada estruturado, assim, eles construíram o VisaCode comigo, na verdade, né? Então eu sou um idealizador, acho que não sei se você sabe, mas VisaCode é um anagrama, né? Não. Eu quando pensava, eu conversava muito com as pessoas e muita gente falava para eu colocar o meu nome, né? Coloca Centro Fernando Nassif, Optometria Fernando Nassif, alguma coisa assim. E alguma coisa dizia que eu acho que isso vai, eu vejo que isso vai ficar muito maior do que eu. Sim. Né? Eu acho que é algo que vai ser maior do que Fernando Nassif. Acho que Fernando hoje pode ser algo que representa, mas VisaCode é algo que vai ter uma vida própria e vai crescer próprio, vai ser um organismo muito maior do que eu. Né? Então eu pensava eu precisava buscar um nome. Comecei a brincar com palavras e é um anagrama. Né? Então VisaCode é Vis de visão, A de aprendizagem, Code de comportamento e D de desenvolvimento. Que legal! Eu não sabia. Sim. E o logo fui eu que desenhei. Eu tenho até hoje o esboço que eu fiz no papel, porque eu precisava, olho e cérebro. Aí tem todo o significado, né, das cores, da dualidade, do circular. Então tem a transformação da luz, por isso que um lado cinza e o outro colorido. Então, um pouco aqui influenciado pelo Pink Floyd, né? no Dark Side of the Moon. Sim. Então, que acho que acho que a capa de disco mais bonita da história. Né? Sim. E que significa tanto para nós por ser um prisma, né? Significa muito ali o prisma, a luz, a transformação, né? A refração, o deslocamento, enfim. Dá para pegar lá para sobre isso. Muito legal, porque eu achava que era VisaCode de código de visão mesmo. Pois é, então. Falei, nossa, que legal esse nome. Eu adoro essas coisas. Não, e muita gente não gostou do nome num momento. Eu lembro que o Bob também falou assim, isso vai remeter à Visa de... Saúde? Não de saúde para eles, mas é a respeito dos
quando você precisa de um visto, né? O visa. Ah, sim. Né? Então, né? E ficou. E eu lembro que quando eu fui mostrar os primeiros esboços do logo também, que eu chamei um designer Aham. para profissionalizar, não teve uma boa aceitação no Nossa. começo. Então, nem o nome, nem o logo. E aí as pessoas falavam, a Pilar falava isso também, ela deve lembrar. A primeira coisa foi assim: é muito colorido, tem muita cor, né? Não Ai, tem meu nada a ver com Deus. você. O Amigo, se você tivesse me perguntado, eu ia falar, arrasou. Porque Então. código de cor é tipo, vamos abrir as chaves da visão. É, Eu achei super legal. Que eu legal. tava bem seguro. Assim, depois ela começou a se acostumar e eu acho que hoje ela Sim. gosta. E tem todo um significado, Tem todo um então. significado, sim. Legal. E aí foi isso. Então eu estava dizendo que veio o Humberto, depois veio a Juliana e aumentando a carga. E hoje nós somos em 6 optometristas, né? Todos optometristas, Todos né? optometristas, né? Todos optometristas. E eu me dedico hoje à avaliação e os meus 5 optometristas aqui com a terapia, com todo o planejamento e a condução dos tratamentos, né? E, então acho que é um pouquinho da história, né? Adoro. Eu adoro conhecer esses detalhes. Eu acho que esse é o legal do bate-papo, entende? De tipo, da onde que veio, pra onde que formou e como que se desenvolveu, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem assim, se você pudesse eleger um teste que você gosta muito, não precisa ser assim, o principal teste que você faria da sua vida, não, mas um teste que você gosta muito, sei lá, qualquer coisa, pode ser da parte da entrada, da parte de processamento e por quê? Eu gosto muito de testes. Eu gosto muito de medidas. E eu acho que o nosso trabalho tem medida no nome, né? Então, medida da visão, para mim, representa muita coisa, né? Então, Skeffington falava sobre... ele tem uma frase, né? Que a optometria é a ciência da visão. E o que visão significa vai depender muito do modelo que o optometrista tem, né? Então, é a ciência da visão, mas o que é visão? E isso é algo muito amplo, né? Mas eu não consigo pensar na optometria sem medidas. Só que medidas não são sempre medidas analíticas com a régua. A gente tem medidas de comportamento, a gente tem medidas de postura, a gente tem medidas de estresse e algumas medidas podem não ter uma característica que a maioria das pessoas está acostumada. Então, eu gosto muito de testes e eu invisto muito em testes. E eu, assim, eu realmente... Boa parte do faturamento hoje da clínica é revertido em tecnologia, em instrumentos, em protocolos, em testes, em procedimentos, assim, muito, muito mesmo, né? Não é nenhuma coisa muito lógica, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, em um dos instrumentos que a gente usa bastante, que é o eye tracker, hoje, assim, nós temos 3 eye trackers, né? Que são diferentes e que aportam coisas diferentes, mas é necessário? Eu acho que eu fazia um bom trabalho já sem. Acho que é possível fazer um ótimo trabalho sem. Mas eu funciono assim, eu gosto. Então, então, para responder a sua pergunta, não é muito fácil, porque é muito comum aquela sensação de faltar tempo, porque eu gosto de medir muita coisa, né? Tem que ser curioso, né? Dentro da nossa área a gente tem que... Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas, e as coisas acho que são um pouco cíclicas também. Então, não sei se acontece com você, mas eu tenho alguns hiperfocos e eu gosto de me aprofundar. Então, tem temporadas em que eu estou ali usando muito um método e um instrumento até que eu possa... dentro do possível, dominar aquilo e as possibilidades e o que aquilo me traz de informações, né? Então, no ano passado, eu investi em 2 instrumentos que não são instrumentos da optometria. Um é um baropodômetro, que faz análise de marcha, né? Que é uma plataforma de pressão plantar, porque eu queria... Da parte do pé e da pisada, né? Da marcha, do equilíbrio, porque eu queria ali poder quantificar de uma forma um pouco mais objetiva o impacto do nosso trabalho, né? Das nossas intervenções, sejam com as lentes ou mesmo com o trabalho terapêutico.
Que incrível. Pois é, não Que que isso... oportunidade legal É, de ver isso na prática, né? é bem interessante, sim. E eu acho que isso, no fundo, não mudou a nossa conduta, mas é uma maneira de poder, talvez, apresentar de uma forma mais Sim. gráfica e com mais confiabilidade Sim. para as pessoas que usam esse serviço. Mais Né? entendimento, né? Eu nunca me preocupei muito em justificar isso para outros profissionais que não querem entender do processo, e a gente sabe que isso é muito comum, Sim. né? Dentro da nossa área, mas eu sempre digo que o meu compromisso é com a família que eu estou atendendo, é com o meu paciente. Então a minha dedicação é ali. E se isso ajudá-los a entender a importância desse trabalho, do impacto que isso traz na vida dos seus filhos, nas suas próprias vidas, faz sentido. Então, eu investi no baropodômetro e aí fui fazer um curso de produção de palmilhas, não porque eu quero produzir palmilha, mas eu queria entender melhor essa questão da marcha. Sim. E foi super legal, foi com o professor Rafael, que é de Fortaleza, e aí ele me chamou para dar uma palestra num encontro de palmilhas e postura, né? E foi bem interessante. Eu também investi em um instrumento que é o BioBeat, que é um acelerômetro, onde a gente também consegue medir várias comportamentos posturais. Mas eu acho que no momento eu tenho utilizado muito e tem feito muito sentido para mim a avaliação de Van Noordenstar. Você pode explicar um pouquinho? Sim. Van Noordenstar é uma projeção da sua postura visual e postura ocular. Então, é um teste que é feito num instrumento que é o estereoscópio, e aí existe uma configuração específica, e é um instrumento, é um teste assim um pouco complexo, porque o paciente precisa realizar movimentos bilaterais. Então ele tem que usar um lápis em cada mão, tem toda uma sequência, tem toda uma instrução que é dada, mas é um teste que produz uma projeção da organização visual no espaço e fica muito gráfico, tanto para o paciente compreender. Ele permite uma interpretação de várias ordens ali, mas para mim é de muito interesse como que está organizado esse sistema visual nesses 3 estágios, né? Esse processamento visual de entrada, central e saída, como que isso se projeta, essa simetria binocular, como a própria realização ali da testagem. E eu tenho utilizado muito, isso me ajuda desde a minha conduta, do meu pensamento, até para poder avaliar a progressão. Então, se hoje você fala, Fernando, cheguei atrasada para sua consulta, agendei aqui com você, mas você tem 5 minutos, escolhe um teste para você fazer, eu vou sofrer, porque pensar que eu não vou utilizar o retinoscópio para avaliar a tua postura acomodativa, pensar que eu não vou utilizar um teste de estereopsia para entender o teu nível de percepção tridimensional, pensar que eu não vou poder fazer uma análise da tua movimentação ocular, não é, assim, com tantos recursos, dói, né? Mas se eu tivesse que escolher um só, para eu tentar entender um pouco da tua demanda, das suas queixas, eu acho que hoje, assim, no momento, é um teste que tem feito muito sentido para mim e que eu tenho aplicado com praticamente todos os pacientes que conseguem, né? Sim. Todos os testes, né, Núbia, eles são falhos e são limitados. Não existe um teste, um instrumento, um exame de nenhuma profissão que não tenha suas limitações e suas falhas. Que veja tudo, né? Que veja, mas não só isso, mas mesmo que dentro da sua proposta de avaliação, de que ele não tenha falhas. E isso em todas as áreas, em todas as profissões, né? E acho que o profissional ele precisa saber utilizar isso como ferramentas. Sim. Então, tem momentos que não me ajuda. E tem pacientes que eu acho que vão conseguir cumprir e que não conseguem. E tudo bem, né? Sim. Mas se eu só tenho isso, é um problema. Não, lógico. Mas é uma ferramenta muito Mas interessante, né? é uma ferramenta muito interessante. Muito E eu não interessante. acho que ela seja muito de fácil interpretação. Então, mas você sabe que eu acho que como tudo é muito da prática. Sem pensar a retinoscopia, né? O que você colhe de informações. Se o que você pode colher de informação é o status refrativo, estático, isso é muito pouco do que uma retinoscopia pode dar, né? Sim. Então tem muito isso. Eu me lembro que na formação, quando a professora Pilar, o professor Dr. Sanet, o próprio Salvador, que falavam da retinoscopia de Mann, da importância da luz da lâmpada de ponto, né? Eu na minha cabecinha analítica ali, limitada,
Consigo fazer com a fenda. Não, besteira, né? Assim, o que que vai... A fenda é uma evolução da de ponto, né? Foi ali um Copeland sofreu ali, o retinoscópio dele caiu e fez uma Aham. fenda. Então, não faz sentido. Isso aí é uma história para vender e tal, né? E aí, ao mesmo tempo que não fazia sentido, eu falei, mas se fizer, né? Uhum. Então, vamos começar. E aí comprei um retinoscópio de ponto que faz toda a diferença, não é só a lâmpada. E eu Sim. entendo que é isso, né? Às vezes a gente adapta e não tem o mesmo resultado. Então, eu tive a oportunidade de visitar o centro da professora Pilar e tive o privilégio ali de passar uma semana com ela, do lado dela, como sombra, nas avaliações, na sala de terapia, com toda a equipe dela, e aprendi demais. E, e aí ela utilizava um retinoscópio que ela tinha ganhado do Dr. Sennett, que é um retinoscópio desenvolvido pelo optometrista, pelo Paul Harris, né? Que ele tem Uhum. uma pupila muito grande. Então ele, para a medida que a gente está acostumado, ele não funciona muito, mas para postura acomodativa, sim. E aí Uhum. eu resolvi comprar e gastei uma fortuna. E aí no começo falei, cara, eu joguei dinheiro fora, né? Essa pupila desse tamanho não dá para ver nada ali. É Que muito grande ou muito saco. É pequena? É grande, é grande, tá. grande, né? E caramba, né? E olha aí, ó, caí no conto, né? E aí eu comecei a usar e comecei a usar e daqui a pouco fez total sentido. E, e aí durante um tempo era assim um procedimento que eu queria, né, carregar mesmo como se estivesse num coldre, assim, né, para qualquer um que você vê, deixa eu Rapidinho aqui. Dá uma rapidinho olhadinha aqui, aqui, ó. vem cá, né? Você tem 2 minutos, né? Então ainda utilizo muito, sem dúvidas, né? Mas respondendo, sem fugir da tua pergunta, eu acho que nesse momento eu estou assim bem focado, assim, eu tô utilizando muito e faz muito sentido o Van Nordenstar. E sabe o que eu queria te perguntar também? Ah, e isso para dizer que, então, a retinoscopia, né? Às vezes a gente só coleta ali uma informação Sim. básica. Mas quando você diz que é difícil a interpretação, eu acho que é tão difícil quanto a interpretação de um reflexo retinoscópico, né? Quando a gente está começando. Mas depois Sim. faz muito sentido. E hoje eu fico muito feliz de ter conseguido. De ter conseguido compartilhar isso com a minha equipe, né? A Gisele, que está comigo, que tem a maior carga horária lá hoje no Visa Code, a Pamela também, que chegou há pouco tempo, mas e ela compreende super bem, né? Às vezes ela entra na sala para pegar algum teste, para falar de algum paciente, e eu acabei de fazer, então estão ali as projeções, né? E aí eu pergunto para ela, e aí, o que você vê aqui, né? O que você acha? E é muito bom ver que esse pensamento analítico, crítico ali, tem feito sentido, sabe? Então eu acho que eu não sei se você usa, mas eu recomendo, acho que é um investimento para você fazer e no que eu puder te ajudar, mas é uma super ferramenta. Eu gosto muito, mas como eu te falei, a gente fez algumas tentativas de adquirir, não são. Não é muito fácil, né? Da gente conseguir ter acesso a Uhum. isso. Mas eu fiz o curso, eu acho muito legal. Eu tenho a minha estrela, e aí eu fico olhando para ela. Tem algumas coisas que eu gosto de deixar meio à vista, assim, Uhum. sabe? Coisas que me marcaram. E a estrela de Van Noord foi uma das coisas que me marcou, porque diz muita coisa para a pessoa sem ela falar nada. E eu Uhum. entendo por que você a escolheu. Então, já entrei em contato, inclusive, com a galera lá para ver, porque eu acho que é realmente algo muito legal, assim, Uhum. sabe? E como você falou, eu acho que não é o teste, é o que você vai fazer com esse resultado dentro do seu conhecimento e vai aplicar ele de alguma forma, Uhum. né? Mas eu acho muito legal porque é diferente, mas dá muitos resultados. Você não Sim. precisa fazer um cover para descobrir ali o que, que é, É. qual que é a É. postura, Sim. né, Ele é tangencial da gráfico, né? pessoa. Então E isso exatamente, fica, isso consegue ver mais consegue, fácil. o paciente consegue entender ali, é uma linguagem mais fácil de, Sim. inclusive a evolução, né? Então a gente tem o hábito de comparar e é um dos testes que eu utilizo. Eu estava discutindo com a professora Pilar a semana passada sobre quais são os critérios para uma alta terapêutica, né? O que testes você utiliza. E claro que vai depender de cada caso, né? Mas para mim a comparação
vai me dizer muito sobre como nós caminhamos dentro dos nossos objetivos, né? Porque é muito difícil você simular, assim, praticamente impossível você simular um resultado melhor do que você consegue realizar. É Claro. claro que se você quiser fazer de má vontade, rabiscar cada um para um lado, é lógico que dá para mostrar um desempenho pior do que você pode, Sim. né? Mas realizar a estrela com as instruções que são dadas melhor do que a sua capacidade, eu não acho que é algo possível. Sim. Então, quando você vê uma melhora, ela diz bastante sobre a evolução de todo esse processo terapêutico, né? Que É algo pode que ser, não dá para simular, né? não dá para simular uma Uhum. melhora, sim. Legal. Né? E eu queria que você falasse, na visão do Fernando Nassif, com tudo que você conhece, que você desempenha, o que é processamento visual? Processamento visual eu acho que a gente pode falar da avaliação, né? É uma análise do sistema visual com uma profundidade maior do que a gente tem em uma avaliação de rotina, né? Eu, eu dentro do protocolo de avaliação que a gente vem desenhando, faz parte da minha rotina ter uma devolutiva com o meu paciente ou com os pais do meu paciente, muitas vezes com toda a equipe terapêutica. Então, eu tenho 5, 6, 7, às vezes 10 reuniões de devolutiva de uma avaliação por semana. São reuniões de 1 hora, onde eu vou ali apresentar os meus achados e as minhas impressões e a minha conduta, né, minhas recomendações. E eu sempre começo fazendo uma introdução. E eu já faço um disclaimer ali no começo, assim, olha, apesar de ser uma avaliação muito individualizada, a gente vai falar sobre o seu filho especificamente, isso segue um protocolo e uma sequência, e eu preciso aqui fazer uma introdução. E essa introdução é importante para embasar o que eu vou dizer depois, né? Então, eu sempre começo dizendo que a grande maioria das pessoas tem um entendimento muito superficial sobre a visão, porque nós estamos acostumados a entender a boa visão como uma visão nítida. Isso se dá porque a régua que a gente utiliza para medir é uma régua baseada em resolução visual, em acuidade, em nitidez. Ter boa nitidez é algo importante e parte do trabalho do optometrista é garantir a melhor nitidez possível para o seu paciente. Mas, infelizmente, a boa nitidez não garante que outras funções visuais, que são até mais importantes do que a própria acuidade, estejam preservadas. É natural que não são todas as pessoas que vão precisar passar por um processo avaliativo de 3 ou 4 horas, que é o tempo que dura hoje a minha avaliação. É um processo longo, um processo caro, que demora para conseguir, e depois tem o período de conferência de todos esses testes, elaboração do laudo, mais a devolutiva. Então, não são todas as pessoas que precisam passar por isso. Mas entendendo como a visão funciona, sabendo com o conhecimento que nós temos hoje de neurociência, que demonstra que de todas as nossas entradas sensoriais, que é a mais importante, sabendo o quanto do cérebro está dedicado no processamento visual, sabendo o quanto a visão ela é pervasiva, o quanto ela é dominante, o quanto as nossas ações são muitas vezes secundárias e moldadas pelo nosso sistema visual. Sempre que estamos diante de uma pessoa que apresenta dificuldades de aprendizagem, que apresenta transtornos de desenvolvimento, que apresenta qualquer condição que coloque ela numa situação atípica, né, divergente, que pode ser algo muito complexo e profundo, como algo leve, qualquer dessas pessoas, ela faz sentido que a gente investigue a visão com mais profundidade, né? Então, eu entendo que é um processo de análise com profundidade da visão de uma forma mais ampla do que uma avaliação de rotina pode permitir, né? Legal. Isso é muito importante, porque justamente é o diferencial de você ter uma vista boa para ter uma boa Uma boa visão. visão, né? E eu queria te perguntar também como que você se sente. Você já me falou que você teve algumas dificuldades na escola. Uhum. Como que você vê hoje a oportunidade que você dá para outras pessoas de, às vezes, ter o mesmo quadro que você e de algum jeito você se reorganizou dentro, né, do que você tinha ali acesso, mas como que é essa sensação, assim, de ver o antes e o depois? É uma responsabilidade muito grande, mas é muito gratificante, né? Ver
o poder que a optometria tem, assim, o quanto que é uma profissão necessária, insubstituível, o impacto que o nosso trabalho pode trazer na vida das pessoas. Assim, eu acho que a gente tem a melhor profissão do mundo, assim, com certeza, sabe? Tem muitas boas por aí, né, mas acho que não tem nenhuma melhor do que a nossa. Então é maravilhoso poder hoje trabalhar com pessoas que têm queixas, que têm demandas, que têm dificuldades, e com aquelas que também não têm, né? Porque nos últimos anos a gente vem se dedicando também num atendimento de pessoas que não apresentam problemas, mas que buscam uma melhor performance. Né? Então, nós atendemos alguns atletas. Eu ia te perguntar sobre isso. Falei, gente, ele não pode sair daqui sem falar sobre Sport Vision. Sim. Porque isso, com certeza, é você pioneiro, tão específico, assim, no Brasil, né? E, eu posso falar, Fernando treina pessoas muito chiques. Pra mim, campeões. Né? Recebi algumas pessoas assim que se destacam nas suas áreas. Que nos representam tão bem, né? Que nos representam, sim. Fora, nas Olimpíadas. Então, acho que mesmo dentro desse espectro de pessoas que apresentam muitas necessidades e muitos problemas nas suas jornadas, né? Nas suas vidas, tem esse lado onde a visão também é determinante, que é pensar na alta performance, né? Em como a visão pode levar aquela pessoa para um melhor desempenho, para um melhor rendimento, para uma melhor resposta. Né? Então, e é possível? É totalmente possível, e acho que é inclusive determinante, né? Porque hoje, quando a gente pensa nos atletas de alto rendimento, né? Ou mesmo que sejam amadores, a grande maioria tem acesso a um preparador físico, tem acesso a um nutricionista, tem acesso a um psicólogo. Tá muito claro a importância da saúde mental no esporte, né? Do sono, da nutrição, da força física, do treinamento específico, mas ainda são poucos que entendem o papel da visão. Então, para você poder se destacar dentro da tua modalidade, cuidar da sua visão, né? Potencializar a sua visão te dá uma vantagem muito grande, independente da modalidade, né? Algumas mais, outras menos, algumas mais estáticas, outras mais dinâmicas, algumas mais de visão central, outras mais de periférica, outras mais de visualização, de planejamento. Então, é uma oportunidade muito grande que essas pessoas têm de conseguir alcançar um nível superior, de maior velocidade, de maior precisão, de também uma prevenção de lesões, quando entende e trata a visão com essa profundidade, né? Porque existe muito mal entendimento também, porque às vezes o conceito que as pessoas têm é de que um atleta vai procurar um optometrista para saber se enxerga bem ou não, se precisa de óculos ou de grau, ou se está vendo a bola, mas isso é algo que faz parte do trabalho, mas é algo muito básico, né? Não se espera que um atleta tenha uma demanda tão primária, né? A gente está falando mesmo de outros processos, de tomada de decisão, de processos inibitórios, né? Que também é algo super importante no esporte, de planejamento, de antecipação, de entendimento do espaço, de profundidade. Né? Legal. E fora do Brasil é mais comum também, né? Tem algumas seleções É mais comum. A gente tem alguns colegas que se destacam, né? Tem a Patrícia em Portugal, que tem feito um trabalho muito pioneiro e é realmente um motivo de orgulho para nós, né? O próprio Dr. Sanet se dedicou muito a Sports Vision, a professora Pilar também. Então, eu acho que não faltam referências para a gente poder tentar seguir um pouquinho desse caminho, tentar trilhar esse caminho e também poder, dentro do possível, evoluir esse trabalho, né? E honrá-los, acho que com o que a gente faz e com a nossa conduta, com a nossa busca, com a nossa dedicação, né? Como é legal. E como a optometria tem
esse leque de opções, né? Às vezes a gente acha que... Eu entrei na faculdade achando que eu ia prescrever óculos. Uhum. E hoje, prescrição de óculos é uma das coisas. A professora Pilar fala que a gente tem uma caixa de ferramentas. E dentro Uhum. da nossa caixa de ferramentas tem muitas ferramentas que a gente pode usar. E essas ferramentas abrem muitas portas e abrem muitas oportunidades de mudar a vida das pessoas através da visão, né? Seja Sim. ela avaliando a parte clínica, que a gente chama mesmo, né? Uhum. Assim, a optometria que a maioria conhece, mas também fazendo avaliação do processamento como um todo, no Sport Vision, nas lentes de contato, na terapia visual, desenvolvendo essas habilidades que às vezes são negligenciadas. Sim. E que sorte a nossa, que bênção para nós estarmos imersos nisso, e que sorte a nossa de você não ter desistido Tentei algumas vezes. várias vezes, mas foi resgatado e faz esse trabalho tão especial que inspira tanto a gente. Eu fico realmente muito feliz de poder te chamar de amigo, porque eu sei que se eu precisar de alguma coisa eu posso contar, mas não só como pessoa, como profissional também. É uma inspiração mesmo. E eu fico Obrigado. muito feliz de você estar aqui. E a gente está terminando. Que tristeza. Gente, eu gosto tanto de falar. Se eu pudesse... Eu adoro ouvir Não deixei histórias. você falar hoje, né, Nobi? Acho que eu falei muito. Mas eu adorei. É para isso que a gente está Que aqui. bom. E sabe que eu sou uma ótima... Eu falo muito, né? Eu falo que eu sou bem faladeira. Você sabe. Mas eu adoro escutar histórias. E a história das pessoas, porque a gente se conecta muito com isso. Né? E a gente vê que o caminho não... Todo mundo vê agora você se destacando, passando fantástico, sendo uma referência mesmo, mas não foi fácil. O caminho não é fácil para ninguém, Não né? é fácil. Não Então é a fácil. gente entende que, assim, se o Fernando pode, eu também posso, Sem né? dúvidas. Então fica, assim, um recado para os nossos colegas para que eles se dediquem, porque É. tem que estudar muito, Sim. né? Eu sempre conto que eu tive muitas oportunidades. Eu sou realmente alguém, um sujeito privilegiado nessa vida, assim. Acho que com todas as dificuldades da minha jornada, com todos os problemas, mas eu tive ali uma estrutura familiar que me deu muito suporte, tive muita saúde, fui alguém muito assim cuidado, né? Então eu sou realmente alguém. Eu posso me considerar uma pessoa. Eu reconheço que eu sou uma pessoa de privilégios, né? No contexto em que a gente vive no nosso país, eu realmente tive muitas oportunidades que a maioria das pessoas não tem. E uma dessas oportunidades foi poder visitar alguns centros de optometria em locais de muita referência. Eu me lembro que quando eu já estava ali, né, eu já tinha tentado fugir desse caminho algumas vezes, mas vi que Não ia dar. que eu não ia ia dar conseguir, certo. né? Eu pude visitar a clínica do Dr. Leonard Press em Nova York. Sim. Então foi mesmo uma porta que foi aberta pelo Dr. Sanet, e como tantas outras, né? Como tantas outras. E Que privilégio. nossa, Eu dei uma cobiçada aqui agora. Mas você também teve algumas oportunidades abertas pelo Dr. Sanet, com que eu certeza, sei, né? com Você tá dizendo certeza. aqui, Não, maravilhosas. né? Eu não... Eu não sei como assim, você sentiu quando você chegou no centro de optometria. Virada de chave total. Então, conduzido pelo Dr. Hiller, né, que foi sócio do Dr. Sanet, mas eu lembro que quando eu cheguei na clínica do Dr. Press, e já era alguém que eu admirava por todo o trabalho que ele tem de publicações, né, de todo o conceito que ele tem. E eu entrei assim, eu tive dois sentimentos, assim, eu fui de 0 a 100 a menos 100 muito rápido, né? Porque primeiro eu fiquei extasiado por poder estar ali, né? Assim, nossa, que experiência incrível, né? Mas assim, quase que no minuto seguinte me bateu uma tristeza gigante, assim, eu fiquei realmente triste porque eu pensei, meu Deus, né? Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, não tem como, assim, por mais que eu realmente coloque tudo que eu posso, né?
eu nunca vou chegar perto de uma prática como essa. Eu nunca vou conseguir construir um modelo como esse no meu país. Nunca vou conseguir levar isso. E aí me bateu uma tristeza muito grande por ver uma distância gigantesca que a gente tinha, e eu posso falar no passado, né, que a gente tinha com a optometria que a gente tinha naquele momento, com o que tinha fora, né? E salvadas as devidas proporções, eu acho que hoje a gente conseguiu construir algo muito legal, assim, e que não deixa a desejar com relação a recursos tanto tecnológicos quanto profissionais e cognitivos, né, assim, de pensamento clínico, de modelo de trabalho com os principais centros que a gente tem. Mas eu me lembro disso, assim, de que eu fiquei muito feliz, assim, super animado, né, não sabia nem como falar, gaguejando, né, e ele me convidou para acompanhar algumas avaliações e pediu minha opinião num caso ali, e eu, né, e ver a biblioteca dele, porque assim, é um cara super estudioso, né? E tem livros por todo quanto é lado. A sala dele, assim, é um absurdo. E eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre síndrome de Ehlers, assim. E aí ele se levantou, ele foi numa prateleira, ele pegou um livro e aí ele abriu na página que ele queria me fazer a citação. Que ele sabia que... Que ele sabia. Então, assim, e o livro totalmente... sublinhado ali então você vê que ele não é um colecionador de livros, né? Ele realmente é um estudioso. Mas aí me bateu uma tristeza gigante, né? E acho que as coisas evoluíram bem. Que bom, isso me emociona muito, porque só quem tá na luta sabe o quanto é difícil, né? E eu amo ver o desenvolvimento das pessoas e o crescimento delas. Então, ter essa oportunidade de ir para fora do Brasil, já tive muita sorte também, muita bênção, muito privilégio. Muito privilégio. E vira a chave, várias chaves na nossa cabeça, assim, né? A gente estava conversando sobre o quantas vezes uma técnica você demora, às vezes, anos para integralizar aquilo, né? E hoje você fala com uma maior naturalidade, mas eu já chorei porque eu não conseguia fazer retinoscopia, entende? Então, sim. É algo você não consegue interpretar um DIM test, né? Exatamente. Você não sabe correlacionar os achados ali no TVPS, meu Deus, né? Então, não vou entender isso nunca. Isso não é para mim, né? Mas, assim, é a prática, é o dia a dia, é você não ter medo, falhas vão acontecer porque você está aprendendo, mas ter a boa vontade de sempre estar aprendendo. Mas, principalmente nessa caminhada no Brasil, que a gente tem tantos problemas, hoje menos, como você falou, mas como é bonito ver tudo isso que a gente está construindo, com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanta... Eu falo assim que é muito esmero, sabe? Eu tenho muito cuidado na hora de falar alguma coisa, não por medo, mas para que as pessoas entendam e absorvam aquilo e para que a gente incentive mais optometristas a elevarem o nível, né? Eu falo, óculos é muito importante, gente. A gente precisa da prescrição, mas a optometria, ela vai além. E você tem uma frase que eu adoro, é que tipo, isso também é optometria. Então, as coisas mais básicas, eu tô com sede, vou calcular o espaço, o tempo, o peso, para daí trazer. Isso é muito mais visual antes do que ser motor. Então, essa consciência que a gente está criando, esse desenvolvimento, que eu te agradeço muito em nome da classe, porque, de novo, você abriu muitas portas para nós. É muito bonito que, de verdade, chega a emocionar, assim, porque... Só quem passou, só quem viveu, sabe, né? São muitas renúncias também, né? Sim. Porque os nossos, às vezes, que estão mais próximos ali, sofrem com isso tudo. Então, eu acompanho o seu trabalho, eu falo, meu Deus, que energia que essa mulher tem, né? que não para, né? E de manhã está num lugar, à tarde está em outro, e toda essa construção do teu networking e compartilhando com as pessoas e dando formações e dando cursos. Então, o quanto que você não deixa de se dedicar à sua família, a quem está próximo de você, a outras coisas que são importantes, porque não porque você precisa, porque aquilo vai te fazer uma diferença no fim do mês, mas
porque você sabe que faz parte da jornada, né? Então, até mesmo estar aqui hoje, eu te falei hoje, né? Que olha, poxa, podcast não é para mim, eu não sei muito como fazer, né? Então eu podia ali, né, dar de novo uma desculpa e tal, mas eu entendo que isso pode ser importante para alguém, né? Então, Sim. além da oportunidade que a gente tem de honrar aqueles que vieram antes e que puderam construir o caminho para a gente poder dar continuidade, né? Sim. Não só aqui no Brasil, com todos aqueles que são os nossos colegas de profissão, mas com todos aqueles com quem a gente pode aprender, sejam aqueles que não estão mais nesse nível, né? nessa frequência, mas que deixaram os seus legados, os seus estudos, que com aqueles que a gente também pode aprender. Então, acho que é uma oportunidade de honrá-los, né? Poder perpetuar essa história. Algumas pessoas... algumas coisas que me incomodam um pouco na conduta de alguns colegas optometristas é quando eles buscam muito atalhos, né? Sim. E às vezes a gente vê o trabalho de alguns colegas e dá a impressão que sacou, né? Tirou da cartola. Então foi uma ideia que teve, foi um método que teve, um modelo de curso que teve, e a gente sabe que não é assim, né? Por mais que realmente a gente cria coisas, e a gente brincou no curso hoje, né, da técnica na CIF e tal, de Estou coisas esperando, tá? de coisas que a gente Esperando. vai desenvolvendo no dia a dia clínico, mas as coisas têm uma raiz, né, tem uma origem. Então, acho que é uma enorme oportunidade de perpetuar essas histórias, né, poder valorizar o trabalho de tantas pessoas incríveis e geniais que vieram antes da gente e que precisam mesmo serem exaltadas, eu acho, né? Sim. E também uma oportunidade de incentivar as próximas gerações, né? Porque o tempo vai passando, a gente não percebe, mas Parece tem que toda não. uma geração nova de optometristas chegando e Sim. quem sabe essas mensagens não, né, se motivar pelo menos né, a Sim. fazer um trabalho diferente, a buscar o caminho que não é o caminho mais fácil, que não é o caminho mais rápido, não é o caminho mais barato, Sim. né? Eu acho que já vai ter valido a pena. Que bom. Estou muito feliz. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado. A gente sempre pede para deixar um Não, mas além recado. desse que eu já dei, Maravilhoso. Pode olhar para aquela câmera. para aquela ali, Isso. aquela câmera ali. Olhar 43. Você cantou Olhar 43 na sua boy band? Não cantava, Ah. não cantava Olhar Cantava o quê? 43. Rapidinho, só pra... A gente cantava um pouco de tudo, assim, de Rock rock. nacional, Rock né? nacional, Ai, tinha bem ali sua Legião carinha. Bem Urbana, sua tinha carinha. ali Engenheiros do Havaí. Ai, adoro. Tinha também, eu acho que eram vários gostos ali. A gente não tinha uma identidade musical ainda, Legal. então tinha Ramones, tinha Pink Floyd, tinha Legal. Creedence. Pois é. Pode imaginar a salada, né? Que legal. Mas um recado final, eu acho que seria isso mesmo, de que assim, se eu fosse dar um recado para o optometrista, que ele não busque atalhos. Os atalhos, eles muitas vezes são perigosos e o mais legal da viagem não está no destino, né? Mas eu acho que realmente na jornada, assim, sem frase pronta e piegas, mas acho que o processo, a jornada é extremamente rico de detalhes e de oportunidades, né? Então, não seguir um caminho mais fácil, assim, de pular etapas, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai numa época de transição onde ele tinha ainda uma surfaçagem extremamente artesanal. E eu comecei a trabalhar ali nas máquinas extremamente sujas, né? Onde a gente transformava o vidro em lente, era um processo alquímico ali, né? E então eu precisei desbastar vidro, eu precisei limpar esmeril, eu trabalhei, aprendi a fazer montagem de óculos, eu aprendi e trabalhei isso, não foi só na teoria. E me deu um conhecimento incrível de todos esses processos, de todas essas etapas, e isso faz muita diferença no meu dia a dia. Então, não dá mais, acho, para fazer uma trajetória assim, mas às vezes aparecem algumas oportunidades que
que parecem boas com relação a atalhos, né? A buscar um caminho mais curto, de um lucro mais rápido. E se eu pudesse recomendar, né, assim, com pouco que eu posso colaborar, é que os atalhos não são os melhores caminhos, né? Acho que gostaria que os optometristas, que as próximas gerações procurassem se pautar numa boa conduta, numa ética profissional adequada, que se aprofundassem nos seus processos, né? que procurassem aprender os fundamentos, que procurassem entender da história da optometria e construírem os seus próprios caminhos, né? Que legal, muito legal. Eu quero te agradecer. Por mim, eu ficaria mais um tempão aqui. Eu porque também. Eu queria te Não perguntar doeu outras nada. coisas, sabe? Das viagens que você fez. Ai, eu adoro. Mas eu quero te agradecer, Fer. Obrigada mesmo. O podcast é pra gente conhecer melhor, né? O profissional, o optometrista, o convidado. Mas principalmente pra gente se conectar mesmo e entender que não é fácil pra ninguém. Mas que a optometria ela pode ir muito longe. E eu achei muito legal de você ter criado um instituto que não tem o seu nome, porque você entende que isso é muito maior que você. Sim. É muito maior que nós. E que realmente você tem deixado um legado. Eu quero te agradecer de verdade. Tá bom? Obrigado. Obrigada Obrigado, mesmo. Nubia. Gente, arrasamos! Muito, muito legal. Eu adorei conhecer essas histórias que a gente não vai contar se fosse uma entrevista, mas que a gente se conecta tanto e são tão importantes, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar aqui as redes sociais e nós nos vemos no próximo episódio.